Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso sobre a Confissão de Fé de Westminster e é bom estar com você mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as Sagradas Escrituras, tratando especificamente do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. E hoje eu vou falar um pouco sobre a doutrina reformada das Escrituras, que é aquilo que nós vamos encontrar no capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. Vamos falar também da questão dos livros inspirados e apócrifos. E vamos tratar também sobre os pressupostos reformados quanto às Escrituras. Hoje nós vamos começar a pensar a respeito desses pressupostos que não foram criados por esses teólogos de Westminster, mas foram extraídos da própria Bíblia como palavra de Deus. Então, pronto para a aula? Vamos lá, vamos dar início. Bom, nós vimos na aula passada que a reforma protestante do século XVI foi um movimento de retorno às Escrituras. Então, um dos princípios que a doutrina do sola scriptura, ou sola scriptura, como pode ser chamado também, foi aquele que nós podemos chamar o princípio formal da reforma. Por quê? Porque foi a partir das Escrituras que eles começaram, então, a analisar todas as outras coisas, como, por exemplo, as doutrinas, o culto, a vida. Mas além do sola scriptura, um outro aspecto importante, essa frase sola scriptura significa somente a escritura. Outra frase importante foi o tota scriptura, ou seja, toda a escritura. Então, os reformadores também precisavam pensar quais são de fato os livros que foram inspirados por Deus. Então, o sola scriptura e o tota scriptura, esses dois pensamentos ocupam um lugar central dentro da Confissão de Fé de Westminster. E a Confissão de Fé de Westminster, como uma das últimas confissões reformadas, ela vai apresentar uma doutrina muito desenvolvida das Sagradas Escrituras. Nós vimos que ela começa tratando a respeito da revelação de Deus. Deus se revela pelas Escrituras. As Escrituras são a revelação especial de Deus. Mas há outros temas também que são muito importantes, como, por exemplo, a autoridade das Escrituras, a inspiração das Escrituras, a infalibilidade das Escrituras, a suficiência das Escrituras, a clareza das Escrituras, a preservação das Escrituras e o papel das Escrituras como um juiz supremo nas controvérsias. Então, esses temas relacionados às Escrituras formam o grande centro teológico daquilo que a Confissão de Fé e os reformadores vão tratar e vão ensinar sobre as Escrituras Sagradas. Então, são esses assuntos que nós vamos começar a abordar hoje. Então, vamos lá, pega a sua Confissão de Fé, no capítulo 1, na seção 2, diz o seguinte: sobre o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus Escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. Então, logo após apresentar a Bíblia como sendo a revelação especial de Deus, Deus se dá a conhecer de forma especial pelas Escrituras, a Confissão de Fé vai tratar agora da doutrina da inspiração. Ela vai dizer que esses livros foram inspirados. Deus inspirou os autores bíblicos. Isso significa que Deus mesmo selecionou os livros e inspirou esses homens a escrevê-los. Por exemplo, Paulo escreveu outras obras que, obviamente, foram importantes naquele contexto, mas não foram inspiradas por Deus. Então, como é que se deu essa inspiração? O que é, de fato, a inspiração divina? Geralmente, nós reformados usamos a expressão verbal plenária. Eu vou explicar um pouco mais. A inspiração se deu de forma verbal plenária, não mecânica, como um ditado, obviamente. Embora haja, como nós sabemos, algumas partes da Bíblia que foram, de certa forma, ditadas por Deus, como os 10 mandamentos, né? Ou mostradas como as visões que nós encontramos no livro de Apocalipse. Mas vamos falar um pouco mais, vamos pensar sobre a inspiração divina. Os livros bíblicos, eles são chamados inspirados, por quê? Porque eles são o produto de Deus. Deus levantou escritores, homens, os inspirou para escrever a Bíblia, o seu livro. É isso que Paulo vai dizer, é um dos textos que está aí na Confissão de Fé,
lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 a 17, você vai encontrar Paulo dizendo que toda escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada, literalmente ali, é soprada por Deus. Ou seja, ainda que homens escreveram as escrituras vivendo em diferentes contextos e períodos, usando distintas linguagens, vivendo em culturas diferentes, mas esses homens foram inspirados por Deus. É o que Pedro vai dizer em sua segunda epístola, que homens santos escreveram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, os escritos bíblicos, eles são chamados inspirados por terem recebido o sopro do Espírito Santo. É por isso. De maneira que o produto de suas atividades, ou seja, da atividade desses autores, transcende a capacidade humana e recebe autoridade divina. A inspiração, portanto, ela é definida como uma influência sobrenatural exercida nos escritores sagrados pelo próprio Espírito de Deus. Isso faz com que os escritos desses homens recebam essa fidedignidade divina, ou seja, livros inspirados. E essa confiança que nós temos vem do próprio fato de que Jesus ele vai atestar a inspiração das Escrituras. Há vários textos onde o próprio Cristo atesta a inspiração das Escrituras Sagradas. Porque é muito comum as pessoas dizerem, bom, eu creio em Cristo, mas eu não creio nas Escrituras. Isso, obviamente, não faz sentido, porque o próprio Jesus atesta as Escrituras Sagradas. Eu vou mostrar apenas alguns exemplos. Por exemplo, Jesus acreditou que, de fato, Deus criou o homem conforme descrito lá em Gênesis. Ele diz isso em Mateus 19, 4 e 5. Quando Jesus diz assim, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está citando o texto de Gênesis e dizendo que foi o próprio Deus que falou, obviamente, através de Moisés. E isso atesta exatamente essa confiança que Cristo tinha de que, além do escritor humano, que era Moisés, Deus mesmo estava inspirando nesse processo de escrituração daquilo que Deus revela a ele. Há também, por exemplo, em Mateus capítulo 8, 4, quando Jesus diz assim, disse-lhes então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então Jesus ele cria que Moisés de fato escreveu, no escritor humano, mas Jesus acreditava, obviamente, que além desse escritor humano existia Deus. E Jesus, por exemplo, vai acreditar no dilúvio literal, ele fala isso em Mateus 24, 37, 39, quando ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda no Filho do Homem. Jesus acreditou na historicidade de Abraão, por exemplo, ele diz assim, em João 8, 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Jesus acreditou nas histórias bíblicas, né? Como na historicidade de Jonas. Então, no maná, no próprio maná, Jesus cita lá em João capítulo 6 também. Então, esses são alguns exemplos que mostram exatamente isso, que Jesus, de fato, tratou as Escrituras Sagradas como palavra bendita de Deus. Então, eu não posso acreditar em Jesus Cristo e não crer nas Escrituras. Na verdade, a Escritura é a própria revelação de Cristo, considerando que Cristo é o Logos por excelência de Deus. Então, Deus se revela pelas Escrituras, mas Pedro vai dizer que todos aqueles profetas, no capítulo 1, versículo 9 e 10, ele vai dizer que aqueles profetas do Antigo Testamento falaram através e movidos pelo Espírito de Cristo que neles habitava. Então, a própria Escritura é fruto de Cristo, é por isso que Cristo é o centro das Escrituras, e é por isso que ele diz assim, se vocês crescem em Moisés, vocês iam crer em mim, porque ele falou ao meu respeito. Então, o tempo inteiro Jesus mostra que as Escrituras elas têm um autor humano, mas tem Deus como autor divino, e ele mesmo era o centro das Escrituras, conforme ele explica lá em Lucas, no capítulo 24, quando explica e abre o entendimento dos discípulos para mostrar que ele mesmo
era o centro das Escrituras. Então é por isso que nós acreditamos que a Bíblia é inspirada, porque o próprio Jesus ensina a respeito. Então vamos voltar agora para o nosso estudo. Então, quais são as visões que nós temos com respeito à inspiração? Não há a menor dúvida de que, de fato, a Bíblia é um livro especial porque foi inspirada por Deus. Mas existem pelo menos 3 visões, né? São aquelas mais clássicas. Tem aquela visão mecânica, que acredita que Deus ditou na mente dos escritores o que eles deveriam escrever, e obviamente essa visão está equivocada. Não há um ditado, há um movimento, há uma obra que Deus faz, obviamente, mas não um ditado em si. Existem também alguns que defendem uma inspiração dinâmica. Eles acreditam em uma mera iluminação, ou seja, Deus de fato ilumina aqueles homens, mas não a ponto de preveni-los de erro. Então, eles acreditam que a Bíblia pode conter vários erros. Isso, obviamente, não faz sentido nós acreditarmos que a Bíblia tem erros, porque se ela tivesse erros, ela não seria um livro, obviamente, confiável. Obviamente que a Bíblia ela vai trazer toda a revelação de Deus e o foco dela é a salvação. A Bíblia não vai, por exemplo, se preocupar em descrever como é o processo sanguíneo dentro do corpo humano, como é que acontece, não é? Esse não é o foco das Escrituras, mas aquelas verdades centrais para a salvação ela vai, obviamente, ensinar. Então, nós não podemos acreditar em uma inspiração simplesmente dinâmica. Então, qual seria a visão correta? A visão correta é aquilo que nós chamamos da inspiração orgânica, que se manifesta de forma verbal plenária, ou seja, de que Deus guiou os autores de acordo com as suas capacidades intelectuais para escrever sua verdade revelada. Deus eles escrevem conforme a sua capacidade linguística, intelectual. Isso é perceptível, por exemplo, quando você está lendo o Novo Testamento e você lê, por exemplo, o livro que nós chamamos Hebreus, aos Hebreus, a carta aos Hebreus, e você compara, por exemplo, com alguns documentos de João, do apóstolo João, você vai observar que um deles vai usar, o autor aos Hebreus, um grego muito mais rico, mais sofisticado. Então, conforme as capacidades literárias que cada um tinha. Mas isso não tira o fato de que, mesmo assim, é Deus que está guiando esses homens. Portanto, a Bíblia é essa verdade revelada de Deus de forma orgânica, ou seja, gradativamente Deus vai revelando, né, ao seu povo a sua vontade, o seu povo vai escrevendo essa vontade, é verbal, né, Deus faz com que a vontade dele seja escrita, aquilo que Deus verbaliza enquanto vontade é escrita no processo, e é plenário, ou seja, Deus faz com que toda a sua vontade, aquilo que Ele quer para o seu povo, agora esteja escrito. Primeiro para o seu povo na Antiga Aliança e agora, com a vinda de Cristo, Ele complementa essa vontade revelada para o seu povo da Nova Aliança, e hoje nós temos toda a Escritura que é inspirada por Deus. Então é importante a gente ter muito cuidado, porque muitos dizem que a Bíblia é um livro divino, mas ela contém erros. Não, a Bíblia não contém erros, porque ela é a palavra de Deus, em seu todo. E aí vem aquele lema, tota Scriptura. Isso é muito importante, por quê? Porque houve uma corrente teológica, que nós chamamos de liberalismo teológico, que varreu muitos seminários e destruiu praticamente a fé reformada e a fé bíblica na Europa, onde eles começavam a dizer e a ensinar que a Bíblia era incompatível com a ciência, com o homem moderno, então era preciso desmitologizar. Então esses autores liberais, eles afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela possui erros, então aquilo que não foi explicado cientificamente, com certeza deve ser algum equívoco. Então, por exemplo, o Mar Vermelho, aquela travessia não aconteceu de fato, eles passaram ali quase ao pé enxuto, né? E nós, obviamente, vamos rejeitar tudo isso, porque nós cremos que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus e os acontecimentos são plenamente confiáveis. Deus inspirou a Bíblia de forma verbal, ou seja, é a voz divina, mas também plenária, ou seja, em seu todo, em todo o seu conjunto desses livros que Deus inspirou. E a igreja, então, reconhece os livros inspirados. A igreja não cria a Bíblia, a igreja reconhece aqueles livros
que foram inspirados. Mas quais livros de fato são esses, não é? Então, a Confissão de Fé vai apresentar a lista dos livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e essa lista está aí na Confissão de Fé. Você pode ler os livros do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, e você vai observar que em relação ao Novo Testamento, todos os ramos do cristianismo, ou quase todos, com exceção de algumas poucas igrejas cristãs orientais, que têm um cano diferente, a maioria vai ter esse cano. Então, por exemplo, o protestantismo, a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Grega, então eles têm esses mesmos livros no geral do Novo Testamento. Porém, com respeito ao Antigo Testamento, existe uma divergência, que são aqueles livros que nós chamamos, que a Confissão de Fé chama, e nós protestantes chamamos de livros apócrifos. É isso que vai tratar aí na seção 3, que diz assim: os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cano da Escritura, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Então, o que significa esses livros apócrifos, né? Vou explicar um pouco. Esse termo apócrifo significa escondido ou rejeitado. Os livros apócrifos se referem a uma lista de livros que foram adicionadas à Bíblia hebraica quando a mesma foi traduzida para o grego. Então, você tem todo o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico e algumas partes em aramaico. Mas houve um processo, que é aquele processo naquele período interbíblico, também chamado de judaísmo do Segundo Templo, onde a Bíblia hebraica começou a ser traduzida do hebraico para o grego. Até porque, devido à influência de Alexandre Magno, a helenização do mundo da época, o grego se tornou a língua franca. Então, muitos judeus que não moravam ali na região daquilo que nós chamamos de Palestina, de Israel, local ali, moravam em outros locais, né, na dispersão, como era chamado, eles conheciam apenas o grego. Então, começou esse processo de tradução. Essa tradução é chamada de Septuaginta. E nessa tradução da Septuaginta, vários livros são adicionados ao Antigo Testamento. Então, eles não apenas fazem uma tradução, mas também adicionam alguns livros e algumas partes de livros que não existiam e que nunca foram, obviamente, reconhecidos pelos judeus. Então, esses livros foram reconhecidos por alguns como úteis. Os próprios autores do Novo Testamento se utilizam da Septuaginta, por quê? Porque era a Bíblia que que os judeus conheciam. Então, era a tradução disponível que se existia do Antigo Testamento. Mas em nenhum momento você vai encontrar os autores do Novo Testamento usando livros apócrifos, ou pelo menos esses apócrifos da Septuaginta, ou trazendo verdades doutrinárias a partir deles. Então, é por isso que esses livros nunca foram aceitos pelos judeus, mas esses livros e a Septuaginta ela foi muito usada dentro do cristianismo e aos poucos ela começou nas traduções a ser tratada também como escritura. Então, por exemplo, a ideia de Jerônimo, quando Jerônimo vai traduzir a Bíblia para o latim, a contragosto dele, a bem da verdade, mas ele acaba traduzindo esses livros apócrifos, e esses livros acabam entrando dentro também da Igreja do Ocidente. Então, a Reforma foi um movimento também que procurou pensar isso, quais são esses livros de fato que foram inspirados. Então, esses livros apócrifos, eles são considerados hoje como inspirados ou pelo menos fazendo parte do cano, tanto pela Igreja Católica Romana como pela Igreja Ortodoxa Grega, tá bom? Então, eles foram, obviamente, rejeitados pelos protestantes e pelos judeus. Em alguns deles, há coisas fantasiosas, doutrinas estranhas, coisas que não se coadunam com os demais livros da Bíblia. E o Novo Testamento, em relação ao Novo Testamento, não há nenhum debate sobre isso, porque o Novo Testamento, a maioria são esses livros que nós temos hoje. E quais são esses livros apócrifos que estão na Bíblia
católica e da Igreja Ortodoxa grega que não está na nossa Bíblia protestante. Nós temos terceiro e quarto Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, também chamado Ben Siraque, Baruque, e alguns acréscimos. Por exemplo, você vai ter acréscimos ao livro de Esté, ao livro que nós temos, acréscimo ao livro de Daniel, há também a oração de Manassés, primeiro e segundo Macabeus. Então, esses são alguns exemplos de livros que foram traduzidos, incorporados aos livros do Antigo Testamento, rejeitados pelos judeus, e a Reforma Protestante trouxe a reflexão da seguinte forma: bom, esses livros nunca foram aceitos como sendo escritura sagrada e nós não devemos aceitá-los, inclusive a qualidade deles é muito inferior, como por exemplo Macabeus, que pede até desculpa no final do livro se escreveu a contento ou não. Então não faz o menor sentido ter esses livros e por isso nós os rejeitamos, ok? Então essa é a doutrina reformada. A Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, a inspiração se deu de forma orgânica, verbal, plenária, onde Deus, então, vai levando homens a escreverem livros. Obviamente, além desses livros apócrifos, só para a sua curiosidade, existem muitos livros também pseudoepígrafes. Durante esse período interbíblico, os judeus produziram muitas obras em nome de personagens, né? Como, por exemplo, o Testamento de Adão, o livro de Enoque, livros que também não são considerados inspirados e não estão na Escritura Sagrada. Agora vamos tratar de outro ponto importante que a Confissão de Fé trata, que é sobre a autoridade das Escrituras, de que a Bíblia tem autoridade por ser palavra de Deus. Então, de onde é que vem a autoridade? Esse foi uma discussão muito importante, porque dentro do contexto da época, a Igreja Católica ensinava, romana, que a autoridade da Igreja vem das Escrituras, mas dela própria, da sua própria tradição. E a Confissão de Fé vai tratar a respeito disso, dizendo o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, a Confissão de Fé vai dizer o seguinte: de onde é que vem a autoridade das Escrituras? Bom, a autoridade vem do fato de que elas foram inspiradas por Deus. E a igreja, então, as reconhece. E é interessante que em todos os cânons, aliás, em todos os momentos onde a igreja vai definir o cânon, essa é a linguagem. A igreja reconhece as Escrituras. Então, a autoridade das Escrituras não depende da igreja, porque se a autoridade dependesse da igreja, a igreja seria maior do que Deus, porque é ela mesma que vai definir o que é inspirado ou não, e nunca foi assim. A igreja reconhece os livros que são inspirados. Então, nós não acreditamos naquilo que a Igreja Católica Romana entende. E nós também entendemos que a visão que eles têm de tradição é uma visão equivocada. Porque quando nós lemos no segundo século a ideia de tradição, que é discutida no segundo século, terceiro século, Irineu de Leão e tantos outros vão discutir, quando eles estão lidando com as heresias, eles dizem o seguinte: olha, a tradição ela é muito importante, por quê? Porque o que nós cremos é aquilo que os apóstolos ensinavam conforme está nas Escrituras Sagradas. Então, era a ideia de uma tradição conectada ao ensinamento apostólico, não na tradição por si mesma, não que a igreja tem poder de criar novas tradições. Obviamente, não. Então, a própria ideia de tradição foi aos poucos sendo desvirtuada dentro do catolicismo romano. Então, para os católicos, a igreja cria a Bíblia, portanto, a igreja tem, em certo sentido, mais autoridade do que a Bíblia. E eles ensinam que existem duas fontes de autoridade, a tradição e as Escrituras Sagradas. Então, para os católicos, a tradição da igreja ela é razão suficiente para o surgimento de várias práticas não encontradas na Bíblia. Então, você vai ver dentro do catolicismo a ideia de que Maria é corredentora, que ela é imaculada. Essas são coisas que em nenhum momento são ensinadas pela palavra de Deus. Então, os reformadores, eles precisam refutar isso. E é por isso que eles dizem assim, sola escritura, somente a escritura. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que refutar um outro problema que surge na reforma, que são aqueles que defendem as novas revelações. Então, vários movimentos, como Anabatista,
os Quakers, que enfatizavam novas revelações. Eles então precisavam também romper com isso, dizendo que Deus agora estava trazendo novas visões, profecias, no sentido de que eles deveriam fazer algumas coisas que não estavam na palavra de Deus. E os reformadores então precisam romper com isso também. Então, a confissão de fé ensina que a autoridade das Escrituras, ela não depende do testemunho de ninguém, mas de Deus mesmo, que é o seu autor. É por isso que ela tem autoridade, porque a igreja reconhece essa autoridade e essa autoridade faz com que a igreja, a Bíblia, defina o que é correto ou errado. Então, todos nós temos algum tipo de tradição, mas ela pode ser correta e pode ser errada, pode ser antibíblica. Quem vai dizer isso? É a Bíblia, que é a palavra de Deus. Da mesma forma, nós vamos romper com aquela visão equivocada também sobre as novas revelações. Por quê? Porque agora a vontade de Deus está revelada. Então, resumindo, qual a visão da confissão de fé e também a visão bíblico-reformada sobre a autoridade das Escrituras? Bom, a igreja não cria a Bíblia, a igreja reconhece a Bíblia como palavra de Deus e a palavra de Deus cria e forma a igreja verdadeira, que é aquela que permanece fiel às Escrituras, não o contrário. Resumindo, seria esse o ensino da confissão de fé. E hoje a gente vive, quando a gente fala de autoridade das Escrituras, nós não podemos esquecer que nós vivemos esse desafio hoje. Há um desafio. Talvez não como eles experimentaram, mas hoje muitos cristãos não confiam mais na autoridade das Escrituras. Eles preferem acreditar e seguir ensinamentos humanos do que a própria palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia vai trazer ensinamentos sobre tantas coisas, não é? Mas nós preferimos muitas vezes ouvir esses ensinamentos do que a palavra de Deus. Então, pense nisso no que eu vou dizer a você. Nós estamos vivendo uma guerra de cosmovisões. E a grande questão é como é que nós devemos reagir a essas visões de mundo que nos são apresentadas. Nós vamos acreditar nessas verdades que o mundo apresenta ou vamos realmente crer na palavra de Deus. Por exemplo, você vai acreditar na visão da criação de Darwin, uma visão naturalista do mundo, ou naquilo que a palavra de Deus ensina? Na visão de mundo, de sociedade, a partir de uma perspectiva humanista ou a partir de uma visão bíblica? Quando você pensa sobre o homem, você vai usar as visões antropológicas e muitas vezes emocionais e psicológicas da psicologia moderna, ou vai acreditar naquilo que a palavra de Deus diz do que é o homem como um ser holístico formado de corpo e alma? Quando você pensa sobre o estado da sociedade, você vai acreditar naquilo que a palavra de Deus diz ou naquilo que os sociólogos modernos ensinam? E sobre os problemas emocionais? O que é o ser humano? E sobre criação de filhos? E sobre o casamento? E sobre sexualidade? Então, de certa forma, nós estamos vivendo essa batalha hoje. E é por isso que nós temos que reafirmar a autoridade das Escrituras Sagradas. Mas, além de mostrar a inspiração e a autoridade das Escrituras, a confissão de fé vai dar algumas razões por que a Bíblia é um livro excelente, porque ele é um livro maravilhoso, que está no capítulo 1, na seção 5. Então, a confissão de fé, leia, por favor, ela vai dizer o seguinte: olha, pelo testemunho da igreja, nós podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Sagrada Escritura. Então, estou dizendo, é verdade. O testemunho da igreja mostra que, de fato, a Bíblia é um livro maravilhoso. O próprio Jesus atesta isso. Mas existem outras razões que mostram que a Bíblia é um livro inspirado, que ela é perfeita. E a confissão apresenta aí, dê uma lida depois, 7 razões que demonstram a grandeza e perfeição da Bíblia. Está aí nessa seção 5 do primeiro capítulo. Então, vamos rapidamente ver essas razões. Primeiro, o testemunho da igreja. De fato, o testemunho da igreja é muito importante, porque a igreja, o tempo inteiro, está recebendo, reconhecendo as Escrituras, preservando as Escrituras e transmitindo e ensinando as Escrituras Sagradas. Então, o testemunho da igreja é maravilhoso sobre o valor das Escrituras. Outro argumento é a suprema excelência do seu conteúdo. Veja, o conteúdo da Bíblia é maravilhoso, porque são homens que vivem em épocas distintas, durante um período de mais de 2000 anos, em culturas diferentes,
mas você percebe claramente que existe um arranjo nas Escrituras, que apesar da sua diversidade, ela tem unidade, e isso mostra que ela é um livro divino. Veja as inúmeras profecias que são concretizadas muito tempo depois. Veja, por exemplo, uma terceira razão, a eficácia da doutrina, as verdades profundas que nós aprendemos a respeito de Deus e que transformam o homem, a majestade do seu estilo, o estilo maravilhoso das Escrituras Sagradas, a harmonia, como eu falei agora, de todas as suas partes, o escopo do todo que é da glória a Deus, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, ou seja, ninguém consegue realmente conhecer o caminho da salvação a não ser pela palavra de Deus. Então a confissão vai apresentar essas 7 razões que, resumindo, mostram a beleza da Escritura e a sua harmonia. Então, por isso que ela, de fato, é um livro perfeito, maravilhoso, glorioso. Mas a confissão vai dizer que, apesar desses argumentos, eles sejam, apesar de que esses argumentos são importantes, por exemplo, crer que a Bíblia é um livro maravilhoso, a infalibilidade dela é evidente, mas esse entendimento salvífico só pode ser conhecido por alguém através da obra do Espírito. Somente Deus pode persuadir um pecador de que a Bíblia é verdadeira. Por melhores que sejam esses argumentos que a confissão de fé traz, ela diz assim, olha, o único argumento infalível que vai levar alguém realmente a entender a beleza das Escrituras é o próprio Espírito. Então, a confissão de fé afirma que apenas Deus mesmo, mediante o Espírito, pode persuadir o pecador a crer na Bíblia como palavra de Deus. Essa obra de persuasão, de convencimento, é feita pelo Espírito que convence o pecador do seu estado e, através das Escrituras, da mensagem, do centro das Escrituras, que é Cristo, transforma a vida de alguém. Então, o Espírito ele nunca vai atuar sem a palavra. O Espírito convence pela palavra, atua pela palavra, e ele confirma nos corações que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a sua bússola. Portanto, quando a igreja esquece as Escrituras, ela torna-se impossível, por exemplo, existirem conversões verdadeiras. É um caos. Não vão existir conversões verdadeiras, não vai ter um culto verdadeiro. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Porque, de fato, só ela pode transformar pecadores. Por isso que nós temos que ensinar, pregar, e você e eu viver a palavra de Deus. Então, para concluir a nossa aula de hoje, nós vivemos um mundo em crise, né? E uma grande crise é a crise das Escrituras. Primeiro, muitos cristãos já não confiam mais no poder das Escrituras. Eles precisam lançar artifícios, às vezes lançam mão do pragmatismo, de tantas outras coisas, ao invés de pregar e ensinarem consistentemente as Escrituras como a palavra de Deus. Então confie nas Escrituras, medite nas Escrituras. O outro desafio é entender esses vários movimentos contrários às Escrituras. Veja, há vários movimentos que falam das Escrituras, mas o ponto é somente a Escritura? É toda a Escritura? As Escrituras de fato têm autoridade para definir a nossa vida ou ela é tratada como apenas um livro de literatura? Um livro da história das religiões, como alguns ensinam? E o desafio, obviamente, que nós temos, eu e você, é de viver e aplicar as Escrituras, a conhecer, meditar e viver aquilo que Deus nos deu. Que Deus nos ajude nessa caminhada de conhecer, meditar e viver as Escrituras. Até a próxima aula.